Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe um tema que nós não vamos nos aprofundarmos muito. São vários temas bem atuais que sempre trazem algum tipo de indagação nossa, como habitantes do planeta, como espíritas, como cidadãos, de como procedermos. O que é? Vamos falar um pouquinho sem aprofundamento, porque cada um desses temas daria uma palestra. Mas, como para conhecimento geral, nós precisamos saber o posicionamento da doutrina espírita a respeito disso, o que diz. Então, essa palestra foi preparada basicamente em André Luiz e no livro Plantão de Respostas de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que nos traz uma visão ampla, não muito profunda, a respeito desses temas, que são hiperatuais. A ciência está evoluindo muito, e algo muito interessante, se nós vermos o que Kardec disse, que se um dia a ciência colocasse em dúvida algum dos postulados espíritas, que nós ficássemos com a ciência e adequássemos a doutrina à ciência. Tal é a responsabilidade e a firmeza que ele tem a respeito da doutrina espírita, que está no caminho correto. E a ciência está aí, nós estamos vendo o desenvolvimento tecnológico de uma forma muito rápida. Está acontecendo, e nós correndo atrás com o nosso desenvolvimento moral, que é o grande objetivo da doutrina espírita. A ciência cuida da matéria, especificamente, e a doutrina espírita do espírito. Lá na frente, as duas irão se encontrar. E aí vão falar a mesma língua, esse é o nosso objetivo. Quando os mundos já se evoluírem, a Terra está nesse processo de transformação, de evolução. Estamos transitando do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, onde praticamente o desenvolvimento moral vai, pelo menos, chegar muito próximo do desenvolvimento tecnológico. E aí, sim, a gente vai suplantar o mal com o bem. Esse é o nosso objetivo. Hoje, na Terra, o mal predomina. No mundo de regeneração, o bem vai predominar. Vai existir o mal ainda, mas o bem vai ser majoritário. Então, esse é o nosso objetivo. E esse trabalho que nós fazemos, nós precisamos entender a necessidade da instrução. O Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 de Perfeitos do Evangelho, nos diz: espíritas, amai-vos é o primeiro, em seguida, instruí-vos. Nós temos que estar preparados, entender a racionalidade da doutrina e entender o nosso objetivo aqui na Terra. Coisas fantásticas ainda irão ocorrer, mas que seja um despertamento para nós da necessidade que temos da nossa evolução espiritual. Que não adianta só a tecnologia fantástica, coisas maravilhosas, estão na ramo da medicina, de comunicações, transportes, tudo, coisas fantásticas. Mas o homem ainda está manquitolando, ainda meio atolado na matéria, nos ter, ao invés de preocupar com o ser. Então, esses temas atuais, sempre controversos, é importante a gente ter uma noção, para que alguém perguntar, e às vezes até para a gente servir de base, para que todos nós, possamos pesquisar mais a respeito. Vamos procurar sobre doação de órgãos, vamos ver o que a doutrina fala, entra no Google, doutrina espírita, doação de órgãos, vamos pesquisar, vai engrandecer. Então, isso aqui, a palestra de 40 minutos, é só um chamamento para as pessoas, para darem um norte, para que todos possam fazer a sua convicção. A convicção é particular, intransferível, cada um tem a sua, isso é muito importante a gente pensar. A doutrina espírita não impõe nada, só expõe, mostra a todos nós que temos o livre-arbítrio de escolhermos e a responsabilidade nossa sobre as nossas escolhas. Feito isso, vamos seguir em frente. Esse é o nosso objetivo, seguir adiante nessa caminhada. Por que não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje? Hoje, agora, eu entendo esse ditado lá de criança, que os nossos pais falavam, amigos, nunca deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Isso é muito importante.
em termos espirituais, é fantástico, porque nós não sabemos o momento que nós iremos para o lado de lá, para o mundo espiritual. E sempre temos algo na nossa gaveta acumulado lá que precisam ser resolvidas. E nós deixamos sempre para trás, deixa para amanhã, deixa para a próxima segunda, para outra, e vai deixando. Então isso aí, quando nós temos essa convicção que não somos, que a matéria é finita, ou seja, vai acabar, que não sabemos quando iremos, nós precisamos acertar as nossas pendências. E essas pendências são naturais. Quem tem uma raiva, tem que ter um ódio, trabalhar o perdão, a tolerância, tantas outras coisas, limpar o coração de remorsos, de culpa, esses sentimentos negativos, essas emoções negativas que tanto nos atrapalham e que no momento da partida, com certeza, irá nos trazer transtornos na nossa passagem. Então é muito importante tudo isso para verificarmos como nós somos importantes, como a nossa vida é importante. Nós precisamos realmente valorizar a nossa vida. Com toda a ciência fazendo aí, vamos verificar como nós podemos melhorarmos intimamente a nossa parte moral. Então, sem mais delongas, vamos começar com a doação de órgãos. Hoje parece que é uma coisa corriqueira. O que a doutrina espírita pode falar a respeito da doação de órgãos? O espiritismo é contra ou a favor? O tempo, que hora que pode fazer o transporte, que pode tirar o órgão para sair? O espírito ainda está lá? Vai sentir dor? Esse processo? Como é que funciona isso aí? São questões que todo mundo fala, todo mundo está pensando nisso. Em princípio, a doutrina espírita é totalmente a favor da doação de órgãos, totalmente a favor. Porque é um benefício de alguém para alguém que está necessitando. Isso é fundamental. Mostra bondade, altruísmo, para que as coisas funcionem. E é uma das grandes, realmente, provas que a pessoa tem em ser e não ter. Porque o nosso corpo físico, ele vai se deteriorar, vai se decompor, faz parte. Por que não, havendo uma morte cerebral, encefálica, não doarmos para alguém que necessita? Então, o doador sempre mostra um desapego total à matéria, quando ele se dispõe a doar. Então, quando a pessoa já tem essa ideia de se possível ser um doador, automaticamente já está movimentando a parte espiritual. O pensamento já está, essa predisposição de doação, um dia, não sabemos quando, se vai ser útil ou não, mas só essa disposição já melhora o seu campo energético, já está mostrando realmente que ele está preocupado em minorar o sofrimento alheio. Isso é muito bom, já mostra uma predisposição de melhora do ser humano. Poxa, eu vou servir a alguém, eu vou doar minhas córneas a alguém que está cego, meu rim a alguém que está fazendo hemodiálise, um fígado a alguém que está lá totalmente dilacerado, às vezes por vítima da hepatite B, hepatite C, está perdido e vai morrer. Então, certas coisas são muito interessantes a gente pensar. E para o receptor, é uma misericórdia divina, que vai permitir que aquele ser continue seguindo em frente e resgatando seus débitos. Está dando mais um passo além, para ele entender aquela cirurgia, aquela nova chance de vida e se modificar. Olha só a dinâmica da coisa, como é que funciona. Então a pessoa torna-se grata, ele estava praticamente a morte já selada, e de repente tem mais um ânimo de vida. Então esse é o momento correto das pessoas se modificarem e sobretudo serem gratas a tudo e a todos, e principalmente ao doador. Agora a doutrina fala algo que a ciência ainda não tem muito comprovação, mas nós espíritas sabemos que
a doação, para ser perfeita, tem que estar em sintonia energética entre doador e receptor. O doador se predispôs com altruísmo em doar, e o receptor grato àquela doação. E diz que muitas das situações em que há a rejeição orgânica é exatamente a falta dessa simbiose entre altruísmo do doador e gratidão do receptor. E é algo muito interessante. Eu tenho um amigo, não vou dizer nome, que a esposa recebeu uma córnea. Ela estava quase que cega e recebeu uma córnea. E deu muito problema, estava dando um problema, colírio, o olho vermelho, irritado, com dores, a coisa. E encontrei com ele por acaso, e falei, e aí, como é que está? Rapaz, minha esposa está lá, mas nós estamos com medo danado dela perder a córnea. E por um lapso, que a gente nunca sabe se é da gente ou se é de alguém que falou através de nós, eu disse para ele, a sua esposa já agradeceu e agradece o doador que deu as córneas para ela? Ele assustou, falei, eu acho que não. Faça esse trabalho com ela, peça para ela fazer esse trabalho, sempre, diariamente, quantas vezes quiser. Jogar essa energia de gratidão àquele que doou a córnea. E aconteceu que está tudo ok. Então, isso aí a gente fala para exemplo de como é importante essas energias que se batem de doador e receptor. Então, agora tem a outra pergunta. E se o espírito ainda não se desligou? Vai sentir dor? Kardec diz que não. Lá na questão 156 do Livro dos Espíritos, diz que há casos em que há sangue nas veias, mas não há vida. Questão 156. Às vezes o espírito já está fora, está só maquinalmente ali, seguindo, tudo bem. Mas e se, porventura, o espírito ainda não estiver desligado? Questão 257 também responde isso, que o perispírito pode ser manipulado para que não se sinta dor. E nós temos na literatura muitas coisas muito interessantes a respeito. Por exemplo, Joana d'Arc, quando foi queimada, a literatura traz para nós que antes, a hora que colocou o fogo, o espírito já estava retirado, todos os laços já estavam rompidos. Então, existe algo que não tem esse problema. Então, mesmo o espírito estando sendo desligado, a espiritualidade age para que não haja esse sentimento de sentido de possa ter algum incômodo, algum tipo de dor. Então, quanto a isso também já é ponto pacífico. E a outra pergunta, será que a pessoa que doou uma córnea vai ficar cego no mundo espiritual? Ah, o rim, vai até o rim, vai até o buraco? Lógico que não. Por que, gente, que não acontece isso? Veja bem, aquele que sofre um acidente, ou que o fogo consome, o perispírito está lá destruído? Não. Vocês já viram falar das pessoas que cortam a perna e sente coceira onde tinha a perna e não sabe por que dá vontade de coçar? É o perispírito, a sensação está ali. Então, é diferente daquela pessoa que atenta contra a própria vida através do suicídio e lesa o perispírito. Aí ele violou uma lei universal. Aí sim o perispírito é lesado. No caso das doações, nada. Vai continuar enxergando naturalmente. Por quê? Porque quem doou foi só a parte material da córnea, um exemplo que a gente dá para você. Então, esses pontos são pacíficos. Não vai sentir dor, nada. Não vai prejudicar o espírito na sua vida espiritual, tranquilamente. Isso aí é só para a gente entender que essa simbiose que deve existir entre doador e receptor. Então, a pessoa tem que se predispor, realmente, eu quero doar. Agora, o que acontece muito nas doações? A pessoa é muito materialista e talvez não estava preparada. Realmente, pode ter influências e pode haver, sim, algum tipo de rejeição.
Mas por isso que aqueles que querem um dia servir-se seja servido o seu corpo para alguém, já coloquem isso em cabeça e já vamos colocar em frente. Deixa, fala para alguém, fala para familiar, está à disposição, sem problema. O assunto é muito vasto, mas não dá para a gente, o tempo exíguo, não dá para a gente, vai dar só uma noção rapidamente. Segundo, estado de coma. O que diz lá? O que se passa com os espíritos encarnados, cujos corpos ficam meses ou até mesmo anos em estado vegetativo de coma? Como isso é possível? O que acontece? Vai depender do estado mental da pessoa. Uma pessoa materialista, uma pessoa apegada à matéria, normalmente o espírito fica junto, ali, agarrado, sentido ali. Quando a pessoa já é mais tranquila, o espírito fica semi-liberto, tal qual quando dormimos e sonhamos, ligados ainda pelo cordão de prata, mas estamos livres, sentindo, mas livres. Isso aí é normal, acontece. E, às vezes, algumas experiências de quase morte, vêm exatamente de pessoas em coma, que passam, quantos filmes nós assistimos, que as pessoas estão ali, estão vendo em cima, o que está acontecendo. Tem até um filme interessante, vocês já viram o Seu Nome, daquele cara que vai alugar o apartamento, e ele é médico e vê a mocinha lá, e ela está o corpo dela no hospital em coma, e ela brigando porque ele não vai querer o apartamento dela. É muito interessante, no Seu Nome. Eu não guardo o nome. Se fosse verdade, é isso aí. Se fosse verdade. Então, aí tem que ver muito isso aí. A ciência está muito evoluída. Às vezes, aquele motivo que deu aquilo ali, volta-se. Aí, nesse ponto, a prece, sempre como temos algum familiar, um amigo em coma, sempre prece para ele, prece para os médicos, cobrir de bênçãos aquele que está naquela situação. O que é a prece? É a irradiação de luz que nós mandamos. Mandamos luz, energia. Nós somos emissores de energia, receptores e emissores de energia. Nós mandamos energia e aquilo ali vai indo, até quando chegar o momento que haja o desenlace ou acorda, ou volta para a vida ou parte. Então, o coma é extremamente ligado ao próximo assunto que nós vamos falar. Então, o coma, a responsabilidade, como devemos agir. Então, é basicamente isso que vai nos levar ao próximo assunto. Praticamente são ligados. A eutanásia. Eutanásia. O que diz a doutrina espírita a respeito da eutanásia? Lá no Evangelho, capítulo 5, item 28, é permitido abreviar o sofrimento de quem está lá? Não é. Por que, gente, que não é permitido? Porque no lampejo, qualquer que seja, a pessoa ainda pode fazer o primeiro passo para a sua evolução, que é o arrependimento. Aquele que se arrepende naquele momento, ele já começa ficando só 2 tópicos para a segunda etapa, que é a expiação e a reparação. Então, totalmente contra a eutanásia. A eutanásia ativa, um exemplo, é aquela que o médico injeta o remédio, o cianureto, sei lá como é que chama, aquilo que faz parar o coração, ao passo que também tem o suicídio assistido, que o médico deixa tudo, está escrito lá, o remédio está no soro, e deixa o botãozinho para a pessoa. Eu pus o remédio, mas a responsabilidade é sua. Se você quiser, você faz. Seria suicídio, do mesmo jeito. Então a pessoa clica e libera o veneno. Não é remédio, o que vai matar é veneno, né? Libera o veneno para isso. Isso aí seria a eutanásia. Ativa quando é um médico que está sofrendo muito, vamos eliminar. E assistida quando deixa a responsabilidade para o paciente. Na Europa, em vários países, isso aí, se não me engano, na Holanda, algum tipo, que já está bem normal isso aí, as pessoas fazerem isso. Agora a gente pensa,
espiritualmente falando, como é que vai ficar essa situação? Do médico, é a mesma coisa que faz o aborto, o aborteiro, o médico aborteiro e o médico que faz de eutanásia. É a mesmíssima coisa, assassino. E vai pagar por isso, naturalmente. Agora tem dois termos interessantes. Ortotanásia. O que é? É a morte natural. O que o médico faz nesse caso? O câncer, que dá uma dor muito terrível, que a pessoa é desesperada, dá um tipo de analgésico para que controle e deixa a natureza chegar ao momento certo da partida. Então seria, assiste só para evitar muita dor. E depois nós temos a distanásia. Isso é interessante. Os familiares que não querem que a pessoa morra. Já não tem jeito, está quase morrendo, vai lá, injeta mais um remédio lá, que não faz nada só para manter vivo, por egoísmo. Então, fica prolongando algo que já não tem jeito mais. Já está tudo e as pessoas estão tendo. Acontece, por puro egoísmo. Não quero que morra e faça tudo, gaste o que for preciso, sendo necessidade. Então, essas três coisas que nós precisamos entender. Agora, a eutanásia, a responsabilidade é a mesma de um crime. Homicídio ou suicídio. Então, pensem bem, porque tudo tem o seu tempo. E a vida não nos pertence, a vida pertence a Deus. Gente, vocês não sabem, nós não sabemos aqui, o quanto muitos de nós batalhou para voltar. Às vezes esperamos lá na filinha para vir, anos, décadas, séculos às vezes, veio a oportunidade, meu pai, minha mãe, eu vou, consegui, vem, chega aqui, não gostei do meu corpo, eu queria um cabelo liso, agora tenho um cabelo curto, meus olhos tinham que ser verdes, agora estou com, não, quero ir embora, está muito ruim isso aqui, tem muito trabalho, olha que família que eu tenho, tudo porcaria, e eu aqui, o que eu vim fazer nessa vida? Eu vou beber, vou me drogar, e vou não fazer nada, e joga fora a oportunidade. Aí volta, chegamos lá, o que você fez? Você prometeu isso, por que você não fez? É a pergunta. Aqui aprendemos a nossa conscientização com a vida, não podemos esquecer disso. A vida é o bem mais precioso que nós temos, porque nós batalhamos para voltar, por necessidade, não é só por brincadeira não, necessidade evolutiva, só evoluímos voltando, aprendendo, refazendo rumos, adquirindo mais virtudes, eliminando deficiências morais e avançando, aí fazendo. E aqui, briguei com ela, não quero viver mais, dá um tiro no ouvido. Ou melhor, às vezes, né? Você não vai ser minha? Mata, eu também, mal. Que beleza, que amor lindo, né? Um mata o outro. Maravilha. Vão ficar anos no umbral, esperando, sofrendo, adquirindo isso aí. Por quê? Egoísmo, falta de espiritualidade. As pessoas acham que mandam nos outros, que mandam em sentimentos, que tem que obrigar alguém a gostar da gente, na marra, nem que não goste. E torna-se cada vez mais assumindo débitos para as futuras encarnações, que não sabemos quando e como serão. É aí a necessidade de a gente entender o porquê da vida. Se estamos numa situação difícil, é necessidade. Mas não é porque está numa situação difícil que eu sou condenado a ficar naquela situação. Eu sou pobre, não, por quê? Eu vou estudar, vou trabalhar honestamente, vou fazer qualquer coisa, vou fazer tudo e vou melhorar. E saem? Quantos saem? É essa a pergunta que a gente faz. Então, falamos agora da eutanásia. Então, vocês já aprenderam que eutanásia é algo que não pode fazer parte do nosso dicionário, da nossa vida. A abreviação da morte. Não é esse o nosso objetivo. Seguindo, nós vamos falar sobre genética. Muito interessante. Hoje a genética está trabalhando para que os fetos não tenham mais defeitos, possam tudo sair bonitinho. Maravilha, a ciência está perfeita.
Agora, leis de Deus não se derrogam. Se aquele espírito precisa vir com a deficiência, se corrige-se a parte física, mas não dá para corrigir a parte moral. Então, pode ficar tranquilo que as coisas vão ocorrer no momento certo. Agora, por que também que a genética está agindo dessa maneira? Vamos remontar o que Divaldo Franco fala para nós, lá na Transição Planetária, no livro, a respeito desses espíritos de luz que estão chegando, espíritos que não têm karma, ou seja, não têm débitos nenhum, que vêm para ajudar o progresso da Terra. Esses são espíritos puros, que precisam de um corpo apto, que às vezes o pai e a mãe têm alguma disfunção genética que precisa. Aí entra a genética, para esse aprimoramento esse físico dos bebês que chegam. Também, lembrando sempre que a ciência caminha para resolver todos os problemas genéticos, todos, ou seja, não mais nascerão crianças defeituosas. A tendência é essa. Corrige-se, opera-se o feto dentro do útero, modifica-se tudo que se pode, e vai fazer acontecer coisas mais importantes ainda. Então, pode, a doutrina já falamos, a ciência, caminhamos juntos. Aí as perguntas então aquelas espíritos que têm provas difíceis para cumprir, como será? Eles estão isentos dessas provas? Lógico que não. Mesmo com o aperfeiçoamento da ciência, para resolver todos os problemas genéticos que possam ocorrer, os comprometimentos anteriores vão ter que ser quitados. Faz parte da lei de causa e efeito. Então, essas provações, se não forem no campo físico, serão no campo moral. Faz parte da evolução. Então, a genética, então, é contra, o espiritismo é contra? Não. Sabemos que tem uma força maior. Sabemos que tem laboratórios no espaço que estão orientando todos os laboratórios humanos, que estão em sintonia. Aquilo que for de bem para a humanidade, as coisas vão ocorrendo naturalmente, sem maiores transtornos. Então, lembrando disso, é muito importante a gente saber. Agora, que o homem não queira ser Deus, aí é complicado. Porque as leis de Deus não são derrogadas e não existe privilégios de ninguém. Ou seja, cada um de nós é sempre responsável pelos nossos atos. Ninguém mais. É isso que nos dá a certeza da justiça divina. Então, com todas essas facilidades que o mundo tecnológico está nos ofertando, sempre temos em pé. Somos espíritos, vivendo uma experiência na carne. Tudo que está agregado ao nosso espírito, de bom ou de mal, precisam ser esclarecidos. Principalmente aquilo que nós ferimos o equilíbrio através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, que precisam ser. Isso aí é nosso. Vamos ter que quitar para evoluir. Então, o momento é esse. O momento é agora. Esse despertamento está ocorrendo agora, nem que não seja usado nesta encarnação, para as nossas próximas encarnações. Estamos criando essas condições, colocando dentro da nossa bagagem espiritual esses conceitos que devem se tornar automáticos. Não matar, não praticar eutanásia, não abortar, não porque a lei da terra vá penalizar, não, porque é algo espiritual que está ferindo dentro de nós, o nosso perispírito, que vai ter preciso ser quitado. Então, a genética faz parte da evolução, coisas fantásticas vamos ver ainda, mas espíritos devedores, de alguma forma, que precisam ser quitados os seus débitos, serão quitados, independente de virem bonitinhos, certinhos, mas o espírito, a parte moral,
vai acontecer. Então, é algo natural que está ocorrendo. Depois nós temos o planejamento familiar, que Kardec parte também lá nas questões 690, se não me engano, da lei de reprodução. É muito interessante a gente saber isso aí. Qual a posição do espírita a respeito dos anticoncepcionais? Ora, gente, é muito melhor planejar, somos dotados do livre-arbítrio, sabemos, queremos o melhor para os nossos filhos, planejar, sim. Agora, tem certas coisas muito interessantes. Às vezes, estava no nosso planejamento reencarnatório, estava previsto 3 filhos. Tenho 2 e não quero mais. O que pode acontecer? Pode acontecer. Nasce em outra família e vai ser agregado de alguma forma, de bem ou de mal, à nossa família. Acontece. Ou é um sobrinho que vai vir para cá, ou um vizinho, um afilhado, alguém que vai conviver, que vai nos melhorar, ou um filho adotivo, vem como de outra barriga para se vir ali. As coisas acontecem. Mas o planejamento é fundamental, sim. As pessoas têm que planejar. É muito melhor planejar usando o anticoncepcional, o DIU, tabelinha, o que for, do que abortar. Porque abortar seria um crime. Então, isso faz parte que a doutrina faz, que cabe à consciência de cada um, de cada casal. Agora, evitar só para manter o corpo, para sexo à vontade, nunca ter filho, fazer isso, é a consciência de cada um. Se for só por isso, nós estamos colocando a matéria acima do espírito. Responsabilidades assumidas no mundo espiritual e não cumpridas aqui, que seremos responsáveis. Não tenham dúvida disso. Mas a doutrina não é contra o planejamento familiar. Sempre com esse intuito, tranquilidade e serenidade. Depois nós temos bebês de proveta, inseminação artificial. É um tema controverso, principalmente nos embriões, os bebês de proveta, fertilizados in vitro, no laboratório. Devem ser, a pergunta que sempre fica, e os embriões que não servirão? O que deve ser feito? Deveriam ser destruídos. Deveriam. Acontece? Não sabemos. Agora, a fertilização in vitro, onde que entra a espiritualidade? Totalmente, do mesmo modo que tem a concepção normal do homem, através do relacionamento sexual, o encontro do espermatozoide com o óvulo, é fertilizado o espermatozoide com o óvulo no laboratório e é colocado esse óvulo dentro da mãe para ser gerado. O espírito vai estar ligado do mesmo modo, a partir do momento que colocou dentro do útero da mãe, está ligado o espírito. Agora a pergunta, e os outros embriões já estavam? E aí? É uma incógnita. Não estavam ainda. Eu creio que não estavam ainda, aqueles que estão descartados, que estão congelados. Qual o sentido de um espírito ficar inerte, sem saber por quê? É uma pergunta que eu ainda preciso estudar mais a esse respeito. Que vocês podem pesquisar à vontade a respeito disso aí também e trazer mais subsídios para nós. E inseminação artificial? Nada mais, nada menos de que colocaram o sêmen do homem mecanicamente dentro do útero da mulher para que haja aquilo ali, tal qual faz com os animais, inseminação artificial. Também sem problemas. Então, sempre a espiritualidade assiste esses casos. Então, não é um fato absurdo que a gente possa imaginar. Também. Depois nós temos um caso muito controverso também, que esse demanda um pouco de atenção. A ciência hoje já tem condições
do casal determinar o sexo da criança. Já tem condições de fazer isso. E André Luiz diz que é possível, mas, palavras dele, considera serem imprevisíveis as consequências de uma intervenção humana para determinar o sexo do embrião em formação, que, embora entenda possível, avalia ser indevida, pois contraria a sabedoria de Deus. Vamos entender por que isso aí. Por que Deus? Muda-se no planejamento reencarnatório, presume-se que a pessoa, você vai voltar agora como mulher, para seus débitos, como mulher, está tudo programado. Mas o casal chega aqui e fala, eu quero homem, e vamos para o laboratório. Sabemos que no começo, quando gera o embrião lá, pode ser modificado. Chega-se, manipula-se os genes, sei como, manipula-se, e aquele serzinho gerado, que era para ser mulher, transforma-se no corpo masculino. Só que vai acontecer que a parte emocional continua de mulher. Foi manipulada a parte física. Há uma inversão que vai trazer mais problemas que se possa imaginar. Então, para atender o egoísmo e as coisas dos pais, é muito perigoso, mas muito perigoso, essa determinação do sexo, que hoje a gente já vê falar por aí. Eu não sei se no Brasil já faz, mas em algum lugar do mundo já é perfeito, já é feito isso aí. Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho, porque o psiquismo da pessoa não é alterada. É alterada a parte física. Era para ser mulher, a parte física manipulada para homem, e aí acontece. E esse psiquismo, às vezes, já ocorre por reminiscências do passado, que vem, mas aí vem como algo já previsto no planejamento reencarnatório. E quando isso é modificado aqui, que não tem nada de ver no planejamento, esse desvio psíquico já é em pior situação ainda pode ocorrer. Então, é um caso muito a se pensar a esse respeito. Eu ainda acho que o mais gostoso, hoje até de saber o sexo, já perde a graça, né? Hoje eles fazem até festinha para saber, né? Depois que passa o ultrassom, né? Enche de bola azul e de rosa, né? Para saber quem que é o sexo. Mas, é a pergunta, a ciência está aí, nós deixamos a responsabilidade, que lá na frente, esses pais, esses médicos, serão cobrados por isso? Mas eu fiz porque pagaram para isso. Mas e aí? Você tinha o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Mas eu queria homem, eu queria mulher e vice-versa. Por quê? Então, como a doutrina não condena ninguém e não impõe nada, fica a critério. Mas com essas consequências, dessa alteração do psiquismo daquele ser que estava programado para vir com o sexo e é manipulado geneticamente pelos médicos, pelos cientistas e transforma-se em outro sexo. É a pergunta. Se vocês querem, assumam as consequências. E cada um é livre para fazer o que quiser. Está ocorrendo, é um fato notório que já está ocorrendo. Então, fica-se essa dúvida, como? O que a gente vai fazer a esse respeito? Vamos determinar o sexo dos nossos filhos? Por quê? Para quê? As perguntas. Egoísmo? Minha irmã tem lá um filho homem, eu não tenho, também quero. E vamos fazer isso. Então, certas coisas precisam ser pensadas. E a doutrina espírita é pautada pelo equilíbrio. Sempre que nós estivermos equilibrados, as nossas decisões são melhores. Sempre quando avaliamos, pensamos, nós somos orientados espiritualmente através dos nossos amparadores espirituais, que vêm e nos dão bagagem, dão intuições, eflúvios bons, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, nunca tomar decisões de supetão, sem pensar um pouquinho. E chegamos na nossa última
Por que falar? Muitas pessoas falam sobre a homeopatia, se a homeopatia é uma ciência espírita. Não, não é ciência espírita. Vocês têm noção? A homeopatia existe desde a era de Hipócrates, lá na Grécia Antiga. O que o Hahnemann fez em 1796? Ele catalogou e estudou todas essas coisas lá, o princípio dos iguais, a semelhança, né? O veneno da cobra diluído tantas mil vezes torna-se antídoto quando inoculado, e assim faz isso aí. Então a pergunta, o que a doutrina espírita tem em comum com a homeopatia? Muita coisa em comum, bastante coisa em comum, porque se complementam. Nós somos energia. O que é o passe? O passe é uma transmissão energética, que nós passamos e recebemos essa energia, que vai atingir não o corpo físico, mas o perispírito. Assim é a homeopatia. Ela não é feita para atuar no corpo físico. Ela é feita para atuar energeticamente no perispírito. Então, ela trata a causa e não só os efeitos. Então, a ação terapêutica vai como o passe vai para o perispírito e do perispírito reflete no nosso corpo. Então, há muitas controvérsias. Médicos alopatas pensam de um jeito, outros homeopatas do outro, mas aí outra bastante similaridade. Chico receitava remédios homeopáticos através de Bezerra de Menezes. Os mais simples eram tudo receitas homeopáticas. Por quê? Tratar holisticamente, tratamos lá dentro de nós. Tudo isso levando a nossa melhora, a nosso modo de agir e de pensar. Então, essa é a função da homeopatia, que muitos alopatas falam que é bolinhas de placebos e aguinha com um gostinho de alguma coisa que não sabe o que é. Mas é muito interessante. Nós espíritas sabemos, no perispírito sabemos dessa energia, assimilamos essa energia e realmente as coisas acontecem. Então, não é uma criada pelo espiritismo a homeopatia, mas se complementam. Hahnemann foi um dos espíritos que ajudaram na codificação. Vocês vão ver no Livro dos Espíritos, no Evangelho, tem vários textos de Hahnemann. Então, ele desencarnou e Kardec não o conheceu pessoalmente, desencarnou e, como espírito de luz que era, ajudou na codificação. Então, por isso que as casas espíritas usam, às vezes, a homeopatia, por isso que tratam do perispírito e não só do corpo físico, não só nos efeitos, mas na causa. Então, esse é o caráter espiritual da homeopatia, que tem por objetivo despertar em todos nós nossa real condição, seres espirituais habitando um veículo físico. É a isso que a gente tem esse objetivo, receber e encontrar a nossa paz. E assim chegamos ao final, com essa questão do Livro dos Espíritos, que vai dizer para nós a respeito da ciência, no aprimoramento das raças, o que Kardec diz, o que os espíritos dizem. Kardec perguntou aos espíritos se era contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência e obteve a seguinte resposta: tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de Deus, que Deus se serve para atingir os seus fins, sendo a perfeição a meta. Para que tende a natureza favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Estamos sempre evoluindo, estamos dizendo. Portanto, é permitido ao homem intervir na natureza. Contudo, sem esquecer que por possuir livre-arbítrio, para agir de acordo com o seu pensamento e suas convicções, tem responsabilidade por todas as suas ações. Assim, o agir humano, seja em que campo for, especialmente na intervenção sobre a vida, deve estar norteado pelos valores morais superiores e elevações elevadas. Então, gente, vai chegar o dia, não sei se nós vamos alcançar nessa encarnação, que a ciência
e a religião vão se encontrar, e uma complementando a outra. Como já dizia, se não me engano, foi Einstein que disse alguma coisa a respeito, que a ciência sem Deus não é nada, como que é mesmo? Eu me esqueci. Isso. E a religião eu me perdi. Mas basicamente é isso, uma depende da outra. É cega. Perfeitamente, é isso aí. Ok, gente? Olha, o assunto eu sei que ficou muita coisa pendente, mas eu sugiro que vocês leiam. Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Vamos procurar a respeito, principalmente da determinação de sexo, da genética, da doação de órgãos. Eu acho que vocês vão ter uma bagagem boa para entenderem a nossa missão aqui na Terra. Cuidar da nossa moral. Estamos aqui para melhorarmos moralmente. Esse é o nosso objetivo. Então, essa é a mensaginha que eu trouxe para vocês hoje, em cima do pingo, deu na hora certinha. Que Jesus continue conosco, que assim seja.